vários meses de trabalho, o segundo episódio da minha série animada, Postergado Gelo Nord, está disponível completo no canal. Quase 40 minutos de momentos felizes, tensos, tristes e épicos, enquanto nossos protagonistas continuam a jornada. E com tantas coisas acontecendo, com certeza tiveram detalhes, segredos e previsões que muita gente não viu. Então, assim como eu fiz no primeiro episódio, vamos para as curiosidades do segundo episódio de Postergados. O primeiro episódio teve um foco dividido bem igualmente entre todos os três protagonistas, com cada um tendo seu momento de brilhar. Mas nesse episódio, o Cosmo mal apareceu, dando um destaque bem maior pro Eden e o Golias. E isso é proposital. Cada episódio que vai sair esse ano tem como objetivo focar em uma dupla diferente, explorando as dinâmicas específicas de amizade na equipe. Ainda nesse ponto, Golias e Eden têm uma amizade bem próxima, apesar de se conhecerem há pouco tempo. E esse episódio explorou um pouco mais do que é necessário para perturbar essa amizade, e também como essa dupla não lida muito bem com situações que precisam de um pouco mais de inteligência. O nome do episódio, Festival, se refere ao Festival do Sol, que acontece no vilarejo. Muito complexa essa curiosidade. Durante todo o episódio, é dito que dias ensolarados são sagrados, e em Lunord, isso é bem coerente, já que 98% dos dias de lá são nublados, chuvosos ou nevando. Eden teve um pequeno redesign nesse episódio, mudando um pouco o formato do rosto, adicionando sardas nas bochechas e com sua pele ficando mais escura e saturada. Cosmo também teve recebendo uma longa cauda que sai das suas costas, que foi feito para deixar ele menos humano e mais sobrenatural e estranho. Golias ficou praticamente igual, com exceção das sobrancelhas, que agora são angulares, com partes redondas, e não só dois retângulos como eram no primeiro episódio. Eden e Cosmo não têm uma boa relação, por mais que eles se deem bem de vez em quando. A personalidade calma e séria do Cosmo não combina nem um pouco com a energia e a animação do Eden. Talvez isso seja mais explorado em um episódio futuro. Enquanto Golias aponta para o vilarejo, é possível ver vários lugares que vão ser visitados no próprio episódio, como a estrada principal, a Tenda do Sol, o Armeiro e até o enorme rio ao lado da vila. Golias mente, dizendo que era a tradição do grupo todos usarem uma arma, sendo que na verdade, isso é tradição dos orcs, que Golias tentou fazer Eden participar. Golias tenta encontrar uma arma mortal e violenta, enquanto Eden rapidamente desiste da tradição. Mas no final, os dois encontram um meio termo, com Eden utilizando o escudo, uma arma defensiva e protetora, que combina perfeitamente com ele e faz dele seguir a tradição. Golias diz que tem o machado desde criança, o que é verdade, pois todos os orcs devem ter uma arma que pertence a eles a partir de uma certa idade. O Festival do Sol é um evento que acontece por todo o reino de Eromúria, com os fiéis do Sol viajando de vila em vila, trazendo tendas e comidas para celebrar a graça do Deus Sol, e também converter mais fiéis para a religião. E falando na religião, ela foi altamente prevista no episódio anterior, com inúmeras janelas e vitrais com o símbolo do Sol, e um dos aldeões agradecendo ao Sol, do mesmo jeito que agradecemos a Deus. Golias diz a Eden que Cosmo fala sobre várias atrocidades que os fiéis do Sol causaram pela história, e apesar de Eden não acreditar, isso se prova verdade conforme o episódio avança. Todas as armas do armeiro são feitas de madeira, aço e ouro, indicando que esse armeiro possui bastante dinheiro. E o fato de existir um armeiro é por causa da guarda da cidade, grupos de fadas treinadas para defender as vilas de invasores, ameaças e outras criaturas. E o motivo de nenhum ter aparecido até agora é porque todos foram chamados para auxiliar nas buscas ao príncipe desaparecido. Me pergunto onde ele pode estar. Apesar de existirem inúmeras fadas felizes dispostas a se converter, Uriel vai a Eden, que está visivelmente transtornado, já demonstrando suas características manipuladoras. Enquanto todos os fiéis têm roupas bem simples e iguais, Uriel se destaca tendo uma roupa que, apesar de similar às outras, tem inúmeros detalhes e partes douradas nela. Pelas linhas de expressão no rosto de Uriel, dá para assumir que ele já tem alguma idade, o que é verdade, já que ele tem 47 anos de idade. E conforme o episódio avança, a máscara do sacerdote vai se quebrando, começando com uma voz calma, controlada e acolhedora, para uma debochada e nojenta, e finalizando com uma descontrolada e surtada. Enquanto Golias fala sozinho, ele menciona um pouco sobre seu passado,
e juntando as falas dele com o material promocional do primeiro episódio, dá a entender que ele foi expulso da sua tribo por seu pai o considerar fraco. Mais detalhes e informações sobre isso serão revelados nos próximos episódios. Golias mostra um pouco de como sua maturidade emocional não é das melhores, já que imediatamente depois de brigar com Eden, a solução dele é nunca mais falar sobre e ignorar que qualquer conflito aconteceu. Enquanto Golias procura Eden, ele só entra na tenda depois de perceber o armeiro cochichando com o fiel sobre ele, percebendo que as fadas de fora da tenda já estavam vendo pelo seu disfarce. Enquanto Eden entra na tenda, ele vislumbra várias coisas, como uma estante cheia de livros sagrados e uma armadura dourada, semelhante à dos guardas reais, uma previsão da visitinha no final do episódio. Uriel menciona que os fiéis são viajantes, assim como os postergados, indo de cidade em cidade espalhando a palavra do Deus Sol, e que eles têm muita prática em transportar coisas, como aquela tenda enorme e tudo dentro dela. Esses fiéis viajantes já têm a próxima parada marcada. Como Uriel menciona no fim do episódio, eles vão para o Castelo Real, o mesmo lugar onde os postergados acabaram de sair no último episódio. Mas além de viajarem por todo o reino, eles também têm pontos fixos construídos pelo país, inúmeras igrejas em cidades e vilarejos, com a maior e principal delas sendo a Catedral do Sol, localizada no leste de Eromúria, e sendo possível ver ela desenhada e nomeada no mapa do primeiro episódio. Desde o primeiro deslize de Eden, Uriel já começa a suspeitar dele não ser quem diz ser, além do modo nobre de falar e as roupas douradas extravagantes. Mas o sacerdote mantém as suspeitas em segredo, só para compartilhar elas com seu pai no fim do episódio. Eden menciona que haviam fiéis no Castelo Real. Se você prestar bem atenção no primeiro episódio, é possível ver uma ala do castelo com um vitral do sol no teto, sendo o local onde os fiéis habitam no palácio. A primeira pintura mostra o sol iluminando o solo e o céu, com uma pomba, símbolo de paz e pureza no canto de cima, e no de baixo, um humano recebendo a bênção do sol, que assim como a pomba, representa pureza e bondade no olhar dos fiéis. A segunda pintura mostra um grupo de humanos sendo iluminados pelo sol, enquanto os demônios sombrios tentam alcançá-los. Enquanto os humanos da pintura são todos iguais, os demônios vêm nas mais diversas formas e tamanhos, inclusive um que parece bem familiar. Ainda nos humanos, Uriel menciona que eles foram extintos. Eden nem sequer sabe como pronunciar o nome da espécie. E de fato, nenhum humano foi visto em qualquer lugar de Ilúnord por milhares de anos. O cetro divino é capaz de purificar outros seres, deixando uma marca no formato de um sol e retirando a magia do afetado. Mas outras habilidades que Uriel não menciona nesse momento são controlar outros objetos divinos e atirar um raio de luz capaz de destruir seres por completo. Os objetos divinos são feitos de ouro e energizados por uma pedra específica, como essa no meio do cetro. Essa pedra é o Meliolita, também chamada de Pedra do Sol. Ela possui propriedades mágicas para canalizar a energia solar e abençoar objetos com ela. Eden não concorda com a retirada de magia, já que ele acredita que as habilidades mágicas são parte deles e que não deveria ser retirada, enquanto Uriel acredita que as habilidades mágicas são maldições dos demônios sombrios e são pecados que devem ser purificados. Apesar de parecer eventos contínuos, o momento que o Eden entra na tenda e o momento que Golias conversa no rio acontecem ao mesmo tempo. Por isso, enquanto Uriel conversa com Eden, Golias estava conversando sozinho. Enquanto Eden acompanha Uriel para ver as pinturas, Golias o procurava pela vila. Então, quando Golias entra na tenda, o fiel aparece um pouco depois para avisar Uriel. Apesar de Uriel reconhecer Golias de cara, ele esconde as cartas e o deixa falar por mais tempo para conseguir mais informações. Quando fala sobre um amigo, Uriel assume que ele estava falando de Cosmo, não de Eden, tanto porque foram Golias e Cosmo que roubaram a carruagem e libertaram Umbra, e também por ele nunca considerar que uma fada se aliaria a outra criatura, explicando sua indignação e ódio mais pra frente no episódio. Golias é um péssimo mentiroso, demonstrando isso quando tenta dizer que é uma fada, e também no primeiro episódio, quando tenta esconder o fato de que fadas odeiam outras criaturas, e depois quando quase entrega que o dragão não era real. Depois de Golias ser acorrentado, Umbra consegue sentir isso acontecendo mesmo estando a quilômetros de distância. E isso é algo que vai ser explicado eventualmente, mas até lá, estão livres para criar suas teorias sobre. Apesar de Umbra entender a língua dos sinais,
Suas patas não têm coordenação motora para replicar ela, então ela tem que se esforçar muito para Cosmo conseguir entendê-la. Cosmo tem a ideia de criar uma tenda improvisada pelo fato que a Umbra cresce na ausência de luz, e como ainda não era de noite, essa era a solução mais prática. Enquanto Eden tenta encontrar Golias, ele diz que a tenda é um grande labirinto, o que é verdade. Se você perceber, os fiéis são os únicos que conseguem viajar por lá de forma eficiente, e o único motivo que a dupla consegue fugir é por Golias resolvendo as coisas na marra e puxando o machado para rasgar a parede da tenda. O quarto de Eleodoro possui inúmeras plantas de vários tamanhos e velas por todas as partes, que não é a melhor ideia numa tenda. Eleodoro é uma fada idosa, com 68 anos de idade, que nesse mundo é muita coisa, além também de ter uma roupa diferente, por ser o profeta. Ele possui um olho costurado de ouro e tecidos diferentes, além de várias partes claras e brancas pelo traje. Eleodoro imediatamente sabe que Eden é o príncipe, pois teve um sonho profético que anunciava sua chegada. O motivo de Eleodoro possuir visão do futuro é pelo fato que sua cerimônia de purificação, no caso, o momento que um fiel recebe a marca do sol e perde a magia, foi feita de forma diferente dos outros, para manter a tradição dos profetas. Isso talvez seja explorado mais no futuro da série, ou em Diário de Lunorte. Eleodoro é cego, por isso seus olhos são extremamente claros e pálidos. Esse é outro motivo para ele usar a bengala, para se orientar e também ajudar suas pernas velhas a ficarem em pé. O profeta explica que a igreja costumava ter ideias de paz, amor e empatia, mas lentamente se tornaram o que são hoje em dia, com os ideais do seu filho, Uriel, encapsulando perfeitamente o que a Igreja do Sol se tornou. Eleodoro menciona que a igreja já causou muita dor à família real, que não quer que isso continue, pelo seu tom, indicando que já presenciou o que quer que tenha sido esse evento específico. Mesmo não acreditando na religião, Eden diz que o Deus do Sol ficaria muito feliz com a ajuda que Eleodoro forneceu, trazendo um sorriso ao rosto do profeta. Uriel menciona que as correntes divinas só podem ser quebradas com o cetro, informação que Golias passa para Eden, e ele faz com que o próprio Uriel quebre as correntes com o mesmo cetro. Uriel se lembrava perfeitamente da voz e o rosto do Golias, esperando o dia para se vingar dele, enquanto mesmo nem sequer se lembrava de nada de Uriel. Caso você não percebeu, o tal do demônio das sombras que Uriel menciona é a Umbra, que ele estava agredindo para forçar ela a levar a carruagem, coisa que ela faz por conta própria com os postergados. Só com a sugestão de machucar seus aliados, Golias imediatamente avisa Uriel das consequências. Então se algum dia alguém machucar Eden, Umbra ou Cosmo, Golias não vai deixar isso barato. Uriel faz uma piadinha, dizendo que se encostar em uma criatura não fada, ele pegaria alguma doença. Um estereótipo que praticamente toda minoria já sofreu em algum momento da história real. Apesar de muito perigoso, o raio de luz de Uriel demora bastante tempo para ser carregado, coisa que dá abertura para ser interrompido na primeira vez e bloqueado na segunda. Eden encontra o escudo no chão da tenda. Como ele levou com ele, adiciona o escudo para a lista de coisas que os postergados roubaram da Igreja do Sol. Um único soco do Golias deixa Uriel no chão com o nariz sangrando e olho roxo. Só para lembrar que essa foi a mesma pessoa que derrubou uma árvore inteira com um único golpe no episódio anterior. Então não é bom mexer com ele. Ainda nesse ponto, o sangue e o olho roxo de Uriel são laranjas, sendo a cor do sangue das fadas. E aplicando essa mesma lógica, a dos elfos é azul, dos orcs verde e das bruxas roxo. Eden usa da vantagem dos fiéis não terem magia para voar para fora do grupo que o atacava. Enquanto Golias poderia usar o machado para sair dali, ele sabia que isso ia resultar em muitas mortes, coisa que ele não é lá o maior fã de se fazer. Quando eles saem da tenda, já está de noite, dando para ver a lua, que está algumas fases a mais que no último episódio, indicando que algum tempo se passou. E como Uriel confirma no final, já fazem semanas desde o primeiro episódio. O escudo de Eden é capaz de resistir ao raio, pois a luz dele é feita para purificar e destruir seres vivos, não escudos de metal. O motivo de Cosmo demorar tanto tempo para fazer a tenda, comparado com a trincheira no primeiro episódio, é o fato de que nenhuma luz poderia estar entrando lá, algo difícil de se fazer em um dos poucos dias de sol de Lunorte. Eden tem a chance de abandonar Golias e sair voando, mas se recusa para encarar a luta junto com seu amigo. Ao ver os postergados fugindo, Uriel presenciou uma fada se aliar com criaturas, lutar contra ele e fugir com a carruagem dele sendo puxada voluntariamente pela criatura que ele estava forçando a fazer isso. Para resumir, ele não vai esquecer dos nossos protagonistas tão cedo. Enquanto Cosmo dá uma bronca nos dois, eles ficam extremamente envergonhados,
com Golias corando e Eden escondendo seu rosto atrás do escudo. Uriel menciona que a sumida do príncipe deixou o reino instável e vulnerável, e assim como ele foi atrás de Eden na mesma situação, ele agora vai fazer a mesma coisa com o reino como um todo, começando com o Castelo Real. E esse foi o vídeo. Eu espero que gostaram das curiosidades e que elas tenham feito vocês analisarem o episódio mais atentamente e criar ainda mais teorias sobre a série. Só para lembrar que criar uma série animada é um trabalhão. Então se você puder se inscrever, deixar o gostei e comentar para me apoiar nessa jornada, eu agradeço muito. Me acompanhe nas minhas outras redes para ver mais novidades de Postergados por lá também. E fiquem ligados, porque o terceiro episódio vai chegar mais cedo do que vocês esperam. Eu sou o Drauvi e por hoje é só. Tchau!